Bom dia, graças a Deus. Mais um sábado, né? E nós aqui de pé, porque Deus permitiu. Que até o fôlego de vida é Ele que nos dá, Ele que nos permite mais um dia acordar, mais um dia respirar, mais um dia ter saúde. Graças a Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Porque Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria da humanidade se o Senhor não existisse? E eu falo, o que seria de mim se Deus não tivesse me achado e eu achado Ele? Porque se hoje eu estou aqui, se hoje eu sou a pessoa que eu sou, foi porque um dia Deus me achou e eu também achei Ele. Então, desde aquele dia que eu tive o privilégio de ser apresentada para Deus e poder conhecer a Deus, depois desse dia a minha vida mudou. Para sempre. Eu digo para sempre porque eu quero servir para sempre. Eu faço de tudo que for preciso, mas eu nunca quero perder a minha comunhão com Deus. Eu faço o que for preciso, sacrifico o que for preciso, mas eu nunca quero viver longe de Deus. Jamais. Deus hoje é tudo que eu preciso. Ele é a herança que Deus deixou para mim e que eu luto todos os dias para manter, para guardar, sabe, o meu coração, guardar a minha mente, os meus pensamentos, guardando os meus olhos, para manter o Espírito de Deus aceso dentro de mim. Porque eu falo que a minha herança é a fé, é o Espírito Santo. E a minha fé é o bem mais precioso que eu tenho. É a minha fé. Por isso que eu falei para Deus, eu falo, meu Deus, eu posso perder qualquer coisa, mas não deixe eu perder a minha fé que eu tenho no Senhor. Porque é a minha fé que me faz levantar todos os dias com esperança de que Deus vai fazer o que Ele prometeu. Deus, Ele não se esquece do que Ele promete. Ele prometeu um filho a Abraão. Demorou, mas veio. Então, o Senhor, Ele, às vezes, Ele demora, né? Mas vai vir, vai chegar a hora. E a nossa fé que mantém a esperança de Deus viva dentro de nós. Porque a minha esperança nunca morreu. Porém, há anos e anos que eu busco por algo. Eu plantei, né? Mas ainda não colhi. Porém, eu creio que a qualquer momento eu vou colher. Porque eu plantei com fé. Eu plantei porque eu creio em Deus. Porque eu sei que Deus é o que vai ajudar. Deus é o que vai se manifestar. Embora as coisas tenham, se a gente for olhar com os olhos da carne, embora as coisas tenham piorado, mas quando a gente olha pelos olhos espirituais, a gente sabe que Deus está agindo. Que quando Deus age, é claro que o inimigo ele vai se levantar de todos os lados para nos desanimar, para nos entristecer. Mas, porém, quando estamos dominados de fé, ninguém é capaz de resistir. Nada. Quando nós estamos revestidos de fé e de poder da palavra de Deus, não há espírito, não há demônio, não há coração, não há nada que vai resistir o poder de Deus. Não há tempestade que você não vai passar. Não há problema, não há deserto, não há barreira que vai sustentar diante de uma pessoa cheia de fé e do poder de Deus, que é o Espírito Santo. Quando ele desce sobre alguém,
Ele faz o que tem que fazer. Por isso eu digo, eu posso passar por muitas lutas, você pode passar por muita guerra, mas a única coisa que eu não perco é a minha esperança, porque o Espírito Santo, ele renova todos os dias a minha fé, ele renova as minhas esperanças. E eu creio, por meio dos desertos, dos problemas, eu creio que o meu Deus, o Deus dos exércitos de Israel, ele não se esqueceu de mim, ele não se esqueceu de você, e ele vai agir quando você menos esperar. Ele vai agir na sua vida. E quando ele agir, você já sabe que foi ele, porque ele já tem te prometido, né? Porque ele tem uma palavra que Jesus fala, né? Que ele revela as coisas para o seu servo antes que ela aconteça, para que quando acontecer, ele dizer que ele avisou, ele falou. Ou seja, o Senhor Jesus, ele nos prepara para tudo, tá? Tudo, eu penso assim, tudo que está acontecendo na sua vida é uma preparação. Às vezes é Deus te preparando para algo. Se está passando por um deserto, ele traz aprendizado, ele traz força para a gente, né? Como que a gente sabe que a gente é forte? Passando por algo que a gente tem que passar. Tem que chegar lá de cabeça erguida e respirar fundo e Jesus, já deu tudo certo. Eu li uma passagem essa semana que, acho que foi na semana passada, que me deixou muito, sabe, pensativa assim, refletindo sobre a Estevão. O que é o poder da fé, né? O poder da fé, da sabedoria de Deus. Por isso que eu digo, não há barreira que resiste uma pessoa domada pelo poder de Deus, pela fé. Não há, não há. Não há mesmo, não há deserto que você não vai conseguir enfrentar e passar e atravessar e chegar lá no final e você vai olhar para trás e vai dizer, Deus, obrigada porque eu venci mais um deserto e eu estou mais forte do que nunca. Eu achei muito forte essa palavra porque é dessa forma que tem que acontecer na nossa vida. É assim que a gente tem que ser, cheia de fé, cheia de poder do Espírito Santo. Porque ele fala, né, que há de descer sobre vós o Espírito Santo e poder, né? É muito forte. Fala assim, lá no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 8 e 9, fala bem assim. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha aqui, isso é o poder da fé. Isso é o espírito de fé que você tem que ter se você não tiver, tá? Ele fala assim, e levantaram-se alguns que eram das sinagogas, chamado do libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que era da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, ou seja, talvez disputava a sabedoria, o entendimento, né? Olha só o que digo mais, e não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, tá vendo? Quem pode resistir o espírito de Deus? Quem? Me fala. Quem pode resistir à sabedoria de Deus? Ninguém pode. Eles talvez tinham estudo, talvez eram formados, queria ter inteligência, queria saber mais do que todo mundo, porém não resistia, entendeu? A sabedoria com o espírito com que Estevão falava. Por quê? Porque Estevão estava possuído mesmo, né? Possuído pelo espírito de fé, de poder. Então ele fazia grandes sinais, fazia prodígios. A língua é ruim para falar. Então quem pode resistir a alguém que está cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, renovado, fortalecido? Ninguém pode resistir.
O Espírito Santo, ele é poder, ele é fogo. Até o inimigo foge em alguém que tem o Espírito Santo, em alguém que está cheio de poder, né? Mas você sabe que para isso a gente tem que buscar. Busque ter o Espírito Santo morando dentro de você. Eu falo que, para mim, é a coisa mais importante da minha vida. É a única herança que eu tenho. É a única coisa que eu tenho de valor na minha vida. De valor, para mim, é a fé que Deus me deu, que é o Espírito Santo de fé. Porque depois que o Espírito Santo veio sobre mim, foi onde eu descobri a fé. Eu não conhecia o poder da fé, eu não conhecia a fé. Mas depois que o Espírito Santo veio, eu comecei a ter fé através da palavra. Quando eu ouvia as histórias, eu falava, meu Deus, Deus pode fazer isso. Então, a palavra de Deus, o Espírito que Ele me deu, me fez conhecer algo extraordinário, que é o poder da fé. A fé, ela tem um poder incomparável, incomparável, uma coisa assim que não tem explicação. É extraordinária a fé. E é a única herança que Deus me deu. E eu não quero perder por nada desse mundo. É a única coisa de valor que eu tenho hoje na minha vida é o Espírito Santo. E por ele eu faço. Tá só pausando aqui, não sei porquê, mas já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra de hoje. Então reflita. Busca o Espírito Santo. Busca ter ele dentro de você. Porque ele é tudo que você precisa. Depois que você receber ele, você vai ver que você não precisa de mais nada além dele. Para te guiar, para te dirigir, para te aconselhar. Não há coisa melhor no mundo do que você ter um amigo a quem você pode contar e confiar nele. Um amigo que não vai te abandonar, um amigo que não vai te desprezar, um amigo que não vai te julgar, que não vai apontar o dedo para você. Ele é Deus, é o Espírito Santo. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até sábado que vem, se Deus permitir. Amém?